Olá amigos, professor John aqui, mais uma aula de C++, e hoje eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre a diferença entre alto e baixo nível, certo? O que seria isso quando nós falamos de linguagens de programação? Muito bem, então vamos lá. Bom, como que funciona depois que a gente programa, né, aqui no C, por exemplo? Nós escrevemos um código importando bibliotecas e usando a sintaxe do C, afinal estamos programando em C ou C++. Depois, nós mandamos isso para um compilador. Né? O nosso código é transformado em um arquivo executável e imutável. Ou seja, depois que a gente aperta para compilar, ele vai gerar um arquivinho que qualquer pessoa pode executar em seu computador e vai fazer o que o nosso programa pediu. Só que não necessariamente a pessoa vai conseguir abrir aquele programa e ver o que a gente escreveu. Porque tudo vai estar compilado, ou seja, imutável. Não tem como mexer nesse código que já está produzido. Nós temos o arquivo fonte, que é o arquivo que tem o código, e o arquivo compilado é só para ser executado. Muito bem? Então aqui, ó, o programa compilado pode ser executado diretamente, sem a necessidade de nenhum programa a mais, porque estamos falando de C, certo? Se fosse Java, por exemplo, precisaria ter o Java instalado no computador. Vamos lá. O sistema operacional, por exemplo, o Windows, ou o Mac, ou o Linux, reconhecem esse programa que a gente acabou de compilar, né, o programa compilado, e faz ele rodar. Quando dá 2 cliques, executa ele, certo? Aí, essas informações, né, o sistema operacional manda para o hardware, que é a parte física do nosso computador, né, o processador, a memória RAM, que vai executar o programa, certo? E o hardware, então, faz com que as informações sejam traduzidas para binário e energia, ou seja, no final, tudo se transforma em um grande 00110, que é a linguagem binária, né? Que é basicamente a presença de energia, ausência de energia. E aí as placas, né, de hardware, parte física do nosso computador, conseguem entender o que elas devem fazer, certo? E aí os componentes físicos dão um feedback visual, ou seja, isso acontece o tempo todo. Quando você clica numa pasta do seu sistema operacional e ele dá para você deixar ela selecionada um pouco mais azul, por exemplo, é isso que aconteceu. Você clicou, o computador entendeu que você clicou lá, mandou para o sistema operacional, que mandou para o hardware, para ver o que ele tinha que fazer, voltou para o sistema operacional, que nos deu o feedback visual de deixar aquilo um pouquinho mais azul, certo? Linguagens de níveis um pouco mais baixos, então. E aqui a diferença essencial. O baixo nível, a gente chama, não é palavrões, tá, galera? Não tô falando de descer o nível da conversa. O baixo nível é o mais próximo da linguagem de máquina, que seria ali o 01, que na verdade seria a presença ou ausência de energia com as placas interpretando isso, certo? E aí o que acontece? Quando a gente está programando em baixo nível, é possível alocar memória, ser mais específico, e é possível também apontar diretamente para posições da memória, que contém as variáveis. Ou seja, como é mais próximo do nível da máquina, né, quanto mais baixo, mais rápido vai funcionar e maior controle você vai ter da memória do seu computador. Funciona de forma mais veloz, porque pode ser processado mais rapidamente, por ser mais próxima do binário, como eu disse. E as linguagens de alto nível são as linguagens mais próximas da linguagem falada, né? Não costuma permitir a alocação de memória, ou seja, você não consegue controlar tanto quanto de memória vai ser utilizado pelo computador. E precisa passar por interpretadores, como navegadores ou máquinas virtuais. Por exemplo, quando a gente escreve um código em C, como eu disse para vocês, você compila e ele pode ser executado diretamente sem a necessidade de mais nenhum programa. Agora, quando você escreve em JavaScript, por exemplo, você precisa de um navegador, por exemplo, Google Chrome, Mozilla, para poder entender esse código. Se você escreve em Java, você precisa ter uma máquina virtual rodando dentro do computador com Java para poder interpretar, ou seja, faz com que seja mais lento. E o C não C, como a gente tem que definir melhor, né, alocar memória e está mais próximo do binário, a gente tem muito mais velocidade do que com essas outras linguagens. Só que aí, é claro, nós temos que programar mais linhas de código, porque a gente tem que ser mais específico com a nossa programação. Muito bem? Então essa é a diferença entre baixo nível e o alto nível. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado